Olá pessoal, o vídeo de hoje é sobre o AR11, é um fundo de papel, acabou de emitir seu último relatório, a gente vai dar uma olhada, entender um pouco mais sobre o ativo, ver questão aí de rendimentos, tem questão de resultado, ele teve um resultado inferior ao que ele distribuiu, tá? A gente vai traçar também as expectativas futuras aí pro ativo, ver questão de risco, também temos pontos de atenção aí que a gente vai olhar, tá? Temos algumas exposições ali para manter em alerta, beleza? Vamos dar uma olhada por completo no ativo. De antemão, eu peço a vocês aí que se inscrevam no canal, deixa o like no vídeo, tá? Deixa seu comentário, qualquer comentário que você deixar aí já ajuda demais no crescimento do canal. Vamos direto aqui ao relatório sem perder tempo. Temos aqui uma rentabilidade atual do ativo aí de 116% do CDI bruto, né? Você pode até comparar com outros investimentos que você faz em CDI, né? Muita gente às vezes até compara com aquele 100% do CDI que alguns bancos aí rendem, né? Com dinheiro lá parado na conta. Enfim, apenas caráter comparativo, né? Temos aqui dividendos do mês, 10 centavos em agosto, tá? Dando uma olhada aqui no Status Invest, o fundo está sendo negociado a R$ 8,92. Inclusive, os dividendos aí, os últimos 2 meses, foi na faixa dos 10 centavos, tá? Ele vinha na ordem ali de 11 centavos, depois teve essa redução para 10 centavos, e aí então vem nesse padrão. Já já a gente vai entrar nesse detalhe. Aqui a gente tem mais alguns números, número de investidores, média de dividend yield aí 16,4, que são nos últimos 12 meses, liquidez diária 310 mil, nós temos esses números de forma mais detalhadas aqui, tá? Alguns já vimos, cotistas aí também. O número de cotistas não é um número de cotistas tão grande, né? Consequentemente, a liquidez também não vai ser tão grande, a liquidez bem abaixo daquele valor de 1 milhão que a gente tem como valor base, tá? 310 mil apenas. Aqui, quanto à composição da carteira, a gente tem como indexador principal a inflação, onde 94,07% dos seus CRIs aí são atrelados à inflação. O CDI aqui tem menos de 1% de posição no AR11, tá? Quanto às taxas médias, o CDI vai ser CDI mais 1,25, mas como a gente vê, é praticamente irrisório a quantidade de operações atreladas a CDI. O peso mesmo vai estar aqui na inflação com a taxa aí de IPCA mais 10,85, tá? A taxa média aí de um fundo de alto risco, tá? A gente tem ali atualmente inflação mais 10 e a gente já caracteriza ali como fundo de alto rendimento, tá? Apenas caráter de definição de nome, né? Muitas outras operações, muitos outros itens aí devem ser levados em consideração na definição de um risco, tá? Não é somente a questão da taxa média aí, só para deixar claro. Taxas de administração a gente tem aqui de 0,14 ao ano e também taxa de gestão de 0,5. Isso ainda temos a taxa de consultoria de 0,4, né? Também ao ano aí. Somando as três, a gente vai ter uma taxa aí anual de 1,04, tá? Não é uma taxa tão alta, né? A gente vê fundo aí chegando a 1,25, fundo chegando a 1,38, tá? E aqui a gente também tem, além dessas taxas aí anuais, temos também a taxa de performance, que é 15% do QCD, a inflação mais 2, ok? Pagamento de dividendos aí no quinto dia útil de cada mês. Aqui a gente tem, ainda a respeito da composição da carteira, maior parte das operações aqui vão estar nos segmentos de incorporação, 35,31%, no setor corporativo, 26,36% e quase 25% aqui no setor de loteamento, tá? Mais à frente a gente vai ver as taxas médias de cada uma dessas operações, até para entender um pouco mais aí do conceito de risco. Ainda temos aqui um pouco sobre a hotelaria, né? 7,8% da carteira dele é do segmento aí de hotelaria. Aqui temos algumas, na verdade, as operações aqui, o acumulado, tá? A gente vai ver mais à frente algumas operações aí com pesos acima de 10%, beleza? Isso é sempre um ponto de atenção também, tá? Aqui de reserva, o fundo tem atualmente aí 4 centavos por cota de reserva acruada, beleza? Mais à frente entraremos nesse detalhe também. Aqui alguns indexadores, o destaque aí vai para a inflação, que foi 0,23, tá? À frente a gente vai ter uma tabela ali com os últimos indexadores aí para a gente ver o comportamento do mercado nacional aí nos últimos meses. Temos aqui 98,52% de alocação de carteira. Temos também aqui a última distribuição, que foi os 10 centavos que a gente viu por cota. Ele vai falar um pouco aqui que, apesar do cenário de queda de inflação atual, o AR11 aí conseguiu manter dividendos acima de 1% ao mês, tá? Inclusive vai estar também a questão do que eu falei lá do rendimento da reserva, na verdade, acruada no patrimônio líquido aí de 4 centavos por cota. Não é aquela reserva já pronta para distribuir, ela não está acruada ali, precisa ser destravado para chegar a ser distribuída. Quanto ao CRI Ipatinga, esse CRI aí, para quem já conhece a operação há um tempo, tá? Esse CRI aí teve um problema, né? Teve a questão aí de garantias, tá? E agora, atualmente, ele vai estar aqui, obteve aí mais uma vitória no processo com arrecadação de R$126 mil, valor superior às PMTs originais da operação. PMTs são as parcelas ali dos pagamentos que essa operação tem que estar pagando ao devedor, né? No caso ali, são as parcelas mensais ali
que no caso tinha tido a questão de problema, né? Tinha tido questão de inadimplência, e aí esse valor aí recebido é superior às PMTs originais da operação, tá? Sempre aquela questão de garantias, né? Bem importante você ter uma garantia quanto mais alta possível em relação ao valor prestado. Caso venha ter um problema ali naquela operação, essas garantias venham a cobrir de forma exitosa aí esses débitos, tá? Dividendos do mês, 10 centavos. Normalmente aqui a gente tem um histórico aí dos últimos meses, tá? A gente viu os 10 centavos aqui repetidos. Os 11 centavos aí já vinham há 4 meses consecutivos. Depois ele baixou o patamar a 10 centavos, tá? Aqui novamente a gente tem a questão, considerando aí questão de cotação, enfim, aí a gente vê a rentabilidade dele aqui. Ele vem aqui há alguns meses entregando valores acima de 1%, né? Principalmente o destaque para esses últimos meses aí, onde a gente tem momentos aí com inflação bem baixa. Nesse período aqui lá em fevereiro foi o menor rendimento aí que pegando os últimos, pegando de janeiro de 2022 para cá, né? Foi o menor rendimento aí, chegando a 0,75, tá? Inclusive, se eu não me engano, foi 7 centavos que ele distribuiu nesse período. A gente até consegue ver aqui, ó. Olha só aqui, foi exatamente isso, 7 centavos lá no mês 2, ok? Foi o menor rendimento distribuído aí, considerando de janeiro de 22 para cá. Quanto ao portfólio dos ativos, temos aqui os CRIs aí, um total de 21 CRIs, tá? A categoria ele já vai até demonstrar aqui uma categoria high yield. Temos aqui uma taxa média de inflação mais 10,95, como vimos, e CDI mais 1,25, porém o CDI é um peso bem pequeno do ativo, tá? Além disso, ainda temos cotas de FIIs que a gente vai ver mais à frente. Aqui, quanto à questão ainda do indexador, 94% das operações são atreladas à inflação, menos de 1% é atrelada à CDI. Quanto à questão, digamos assim, dos riscos aí dessas operações, 84,54% das operações são operações aí classificadas como operações high yields, né? A gente vê aqui a taxa média de 11,4, uma taxa bem alta, isso representando aí esses 84 que eu falei do PL, tá? Temos operações aí de médio risco e operações high grade, são operações mais tranquilas, mas aí pesos bem menores, tá? Assim como a gente também vê a questão das taxas médias aqui também são bem menores. Temos aqui a concentração por segmento. Na setor de incorporação a gente viu que tem a maior parcela, 35,71, e ele tem a taxa média de 11,96, tá? O setor aqui que ele tem com maior peso, digamos assim, de rentabilidade, no caso com a taxa mais alta, é o setor de hotelaria, mas ele não é a posição maior, 7,8, né? Mas é aquele negócio, quanto maior a taxa, né, maior o risco aí, consequentemente o risco tem que ser condizente, a taxa de retorno tem que ser condizente com o risco, né? Enfim, aqui os CRIs adquiridos, temos aqui o Talhamar acima de 10%, tá? Já é um ponto de atenção. O Raposo aqui também acima de 10%, né? Sempre é bom manter de olho nessas operações com pesos altos, né? Essas outras também sempre, no geral, é bom estar acompanhando, mas quando você tem operações aí com peso muito alto, né? Caso ela venha ter um problema, o impacto, obviamente, vai ser maior no patrimônio do ativo, né? Já que ela está ali com um peso maior de posição. Aqui nós temos essas duas operações, né, junto com as demais, tá? Aqui a gente tem a operação lá atrás da CDI, ok? Quanto a essas duas operações, a gente tem a Talhamar aqui com inflação mais 12,33, já na marcação mercado, também a Raposo aí mais 11, IPCA mais 11,17 já na marcação, né? Os PLs condizentes aqui a gente tem 11,16 e 10,17 de posição. Um detalhe aqui, a Talhamar tem um LTV até que interessante, né? 45,17. Já a Raposo aqui já é um LTV acima de 50%, né? 64% de LTV. No caso, por exemplo, de cada R$100 que a Raposo aqui tem de garantias, ela pegou emprestado R$64, né? Caso venha ter um problema nesses R$64,28 para devolver, as garantias aí de R$100 são acionadas, tá? No caso da Talhamar, de cada R$100 de garantia, foi tomado aí 45,17 de empréstimo. Caso esses 45,17 tenha algum problema aí para ser recebido, tá? E aí, entre essas R$100 de garantias. Isso aqui eu tô falando apenas de forma percentual, aproveitando os números aqui dos LTV, só para exemplificar como é que funciona essa questão do LTV, beleza? Isso aí é em cima do valor do débito total das operações, de cada uma de suas operações. Distribuição por indexador da inflação vai ficar praticamente a mesma coisa, né? Como a gente já viu, Talhamar Raposo, até porque as operações atreladas à CDI é somente uma, tá? Que está praticamente a mesma coisa aqui. A operação atrelada à CDI, somente essa aqui com 0,72 de patrimônio, é praticamente irrisória, taxa de CDI mais CDI mais 1,25. Quanto às alocações táticas, a gente tem aqui as operações, no caso operações não, né? As cotas realmente, as cotas de fundos imobiliários que ele tem. O MORC 11, ele tem 1,31% do PL alocado em cotas do MORC 11. Além disso, temos aqui o KNSC 11, o KNCR e o KQR 16, tá? São os 4 fundos imobiliários que ele tem em portfólio. Quanto ao índice de
inflação e CDI, a gente vê aqui o histórico, né, que eu havia mencionado no começo do relatório. A gente vê que lá de fevereiro para cá teve uma redução para março, né? Depois reduziu novamente a inflação em abril, depois reduziu mais em maio. Em junho chegou a ser deflação, né? Chegou a ser negativo esse indexador. Em junho, né, foi essa deflação. No caso, em julho voltou a ser positivo, e agora o último que a gente tem anunciado é de agosto 0,23. Isso aqui, consequentemente, operações atreladas à inflação, quando tem a redução no indexador da inflação, obviamente vai ter a redução nos dividendos, né? E contrariamente, né, caso a inflação suba, a atualização monetária das operações também vai subir. Aí tem a tendência de ter um aumento nos rendimentos. É por isso que a gente vê muitos fundos de papéis aí, atrás da inflação, terem redução nos seus dividendos, tá? CDI, mesma coisa, tá? Tá atrelado diretamente à questão aí da Selic. Inclusive, aí teve redução novamente na taxa de juros, tá? A gente tava com 3,75, baixou para 13,25 e agora baixou mais meio ponto novamente. Agora temos 12,75. Ainda valores muito altos, tá? Tendência ainda de manter esses valores altos ainda por um bom período, ok? Continuando aqui, na questão do CDI do fundo é praticamente irrisória, no caso do ARRE, a gente tem lá menos de 1% de operações atreladas a CDI. Aqui na questão geográfica a gente tem aqui o maior peso está em São Paulo com 44,7, tá? O maior peso aí das operações dos CRIs. Também temos o Rio de Janeiro aqui com 24,24, restante aí bem abaixo disso. Quanto à questão de liquidez, temos aí 282 mil reais negociados por dia, aí, considerando aí o último mês, bem abaixo daquele 1 milhão que a gente tem como valor base, né? Já esperado aí pela quantidade não tão alta de cotistas, né? Até a gente poderia até esperar um pouco maior, uma liquidez um pouco maior, já que tem mais de 27 mil, né? Mas ainda é uma liquidez muito baixa, né? Às vezes isso acontece devido ao fundo ter posições aí muito grandes de fundos, mas no caso não é. No caso do ARRE11, a gente vê que somente 2 fundos tem ele no portfólio, né? E aqui são pesos bem pequenos, né? Às vezes quando você tem um fundo ali que ele tem outros fundos têm muitas cotas dele, né? Ficam concentrados naquele fundo e aquelas cotas ficam paradas, né? Então a liquidez tende a ficar baixa, né? Não necessariamente isso pode acontecer, mas tem essa tendência que um volume muito grande de cotas parado ali, obviamente, tem menos cotas sendo negociadas, né? Mas enfim, não é o caso do ARRE11 como a gente viu lá. Aqui, montante de investidores já vimos. Temos aqui então a DRE do ativo, tá? Temos aqui os juros aqui considerando o mês de agosto e a correção monetária inferior ao que a gente tem aqui no mês de julho, tá? Já era esperado essa correção monetária ser inferior, ok? Como eu falei, a questão dos indexadores, tá? Não tão inferior assim em relação ao mês de julho, né? Porque tem um indexador lá no mês de junho que foi negativo, né? Mas tem aquele delay das operações, né? Não é porque a inflação desse mês foi baixa que já o próximo mês todas vão vir baixo, né? Algumas operações têm um delay de 2, 3 meses, tá? 1 mês, e aí vai variando conforme cada uma de suas operações, tá? Mas a tendência era de ter uma correção monetária ainda baixa, que a gente tá vendo aí meses, apesar de ter passado já a deflação, ainda tem meses aí com inflação bem abaixo, né? 0,23 foi o último, 0,12 o anterior, bem abaixo daquela média brasileira dos últimos 25 anos de 0,5, 0,55. Enfim, ganho de capital tem um peso bem significativo, né? Quem já acompanha esse ativo aqui sabe que os ganhos de capitais têm um peso bem significativo, tá? Nos rendimentos do ativo. De resultado líquido, ele fechou aí quase 1,2 bilhões de reais, né? Bem abaixo do que a gente vê aqui nos meses anteriores, né? Só vai perder lá para o mês de fevereiro, que foi o menor rendimento no ano, né? No caso, esse resultado aqui foi o segundo menor resultado aí no ano de 2023. Ele teve resultado por 4,9 centavos, ele distribuiu 10 centavos porque ele usou aí 1 centavo de reservas, ok? E aqui a gente entende um pouco desse impacto aí do ganho de capital e outras receitas que fazem dar uma alavancada. A gente vê aqui que por vários meses aqui os rendimentos aí foram fortemente apoiados aí devido a esse ganho de capital, né? Foram fortemente erguidos aí com esses ganhos de capitais e outras receitas, como a gente vê aqui, tá? Inclusive lá no mês de fevereiro, que foi o menor rendimento que ele teve, a gente vê aqui que esses ganhos de capitais foram bem baixos, tá? Essas outras receitas foram bem baixas, beleza? Através daqui também a gente consegue constatar isso. Apenas 10 mil reais, enquanto os outros meses aqui normalmente são valores acima de 250 mil reais, como a gente vê aqui, né? E esse mês aqui foi bem baixo, aí consequentemente o resultado foi lá de 7 centavos, que foi o que ele distribuiu. Quanto a meu palpite aí para o próximo anúncio, vou chutar aí por volta aí que ele mantém aí os 10 centavos para o próximo anúncio, ok? Inclusive deixa nos comentários seu palpite, né? Seu comentário aí já vai ajudar demais aí no engajamento do canal, tá? Não se esqueça de deixar um like,
Não se esquece também de se inscrever aí, beleza? Vamos continuar aqui. Temos aqui um gráfico comparando aqui o AR11 com a cota e seus dividendos com a inflação e o CDI. A gente vê que o fundo está bem acima em ambas as comparações com o CDI e com a inflação, tá? Quanto à emissão, o fundo já passou pela sua 5ª emissão de cotas. Aqui temos um comparativo com outros investimentos, no caso aqui o AR11, considerando os dividendos aqui de 107,26, né? Para quem investiu aí R$100 há 6 meses atrás, tá? Vai estar aí com a rentabilidade acima do 100% do CDI, tá? Um CDB com 100% do CDI e também acima do CDI puramente, ok? Mais à frente aqui a gente então tem aqui a questão das taxas, a gente já viu, né? Somando as 3 taxas aqui vai dar 1,04 ao ano e taxa de performance de 15%, que excede a inflação, mais 2% ao ano. Mais à frente a gente tem o detalhamento das operações, é um fundo que segue aí com preço de mercado praticamente idêntico, né? Aqui 8,92, praticamente idêntico ao valor de patrimônio, né? 8,95, apenas 3 centavinhos aí de diferença, tá? É um fundo base 10, vem com rendimentos bem interessantes, apesar dessa queda aí que a gente viu muitos fundos, né? Também tem a questão lá do CRI Ipatinga, que tá aí, teve esse retorno que a gente viu a respeito lá do valor dos 120 mil, né? Como a gente viu aqui, 126 mil aí de processo de regressão, que aí o valor já superou as PMTs originais da operação. Deixa nos comentários se você tem um ativo para TNT, tem também essa questão das exposições que a gente viu lá, algumas operações acima de 10% de posição, tá? Convido você também a participar do grupo do Telegram, o link do grupo lá da gente vai estar na descrição desse vídeo, só clicar e você vai ser diretamente redirecionado lá para nossa página lá no Telegram, tá? Ela participa com a gente tá sempre lá trocando ideia, informações e atualizações. Enfim, isso era tudo que a gente tinha para ver no vídeo de hoje, a gente se vê no próximo vídeo e valeu!